primícias, porque as primeiras coisas nós oferecemos a Deus neste primeiro domingo de cada mês. Primeiro domingo de cada mês, nós então aqui nos reunimos pela manhã, para que os primeiros contatos sejam com Deus, as primeiras coisas sejam com as coisas dos céus. E esperamos que Deus venha agradar de cada um de nós. E se agradar de nós, com certeza as bênçãos virão, amém? Então, com a leitura, nós vamos estar abrindo o culto desta manhã em nome de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 33, do 33 ao 36. Eu vou ler aqui primeiro, os irmãos podem dar continuidade no nosso curso. Glória a Deus. 33 diz assim: E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Ele exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O demônio, lançando-o por terra, do meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Que palavra é esta? Levanta as mãos aos céus, vamos agradecer, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder nos reunir em torno do Teu grande nome, para contar as boas novas, contar os feitos, aleluia, do Senhor, Pai. Aquilo, Deus, que está escrito, e a Tua palavra diz, Deus, que nem tudo quanto o Senhor Deus fez está escrito, porque não teria livros no mundo capaz, Deus, aleluia, de receber tantos feitos, tantas maravilhas, palavras, milagres, prodígios que o Senhor operou quando esteve aqui fisicamente. Mas Deus, o Senhor continua ainda operando, o Senhor continua ainda fazendo, o Senhor continua ainda com o povo. Tua palavra diz, Deus, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os homens é como a erva, vem, aleluia, cresce, vem a flor, logo murcha e cai, desaparece. Mas o Senhor é de eternidade e eternidade. O Senhor sempre esteve, aleluia, com tudo quanto existe, porque tudo foi criado pelo Senhor, e desde então, Pai, o Senhor, aleluia, domina sobre todas as coisas. E nós te louvamos, Deus, por esta manhã, pelo privilégio de poder vir aqui para orar, entregar ao Senhor as primeiras palavras, sim, ter o primeiro contato com o Senhor nesta manhã, nesse culto das primícias. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. Nós teremos, Deus, aleluia, uma semana, sem dúvida, Senhor, de luta. Nós vamos ter, Deus, uma semana sem dúvida de dificuldade, porque o Senhor Deus tem orientado-nos, ó Deus, tem dito, Senhor, que nós iríamos enfrentar lutas, problemas e dificuldades. Mas nós sabemos também que o Senhor vai estar, Deus, conosco, aleluia, todos os dias dessa semana, porque já no primeiro, ó Deus, dia da primeira semana, nós estamos aqui para te agradecer e pedir força, revestimento, discernimento, visão.
para nós lutarmos, Deus, e vencer o nosso inimigo, os nossos adversários que têm se levantado, Deus, dia após dia. Mas o Senhor tem estado conosco, Senhor. Se surgirem os problemas, o Senhor vai estar conosco, eles serão dissipados, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra. O mal não vai resistir, ele vai ter que sair, assim como ele chega, ele sai, em nome de Jesus Cristo, porque nós iniciaremos, Deus, na Tua presença. Nós estamos iniciando na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu poder, que a Tua graça, o Teu amor, Senhor, possa estar conosco nesta semana, uma semana de bênção e de vitória, uma semana de conquista, uma semana de realizações, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, ser conosco, para a glória e o Teu louvor, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
irmãos, a gente se reunir em torno do grande nome de Jesus, né? Glória a Deus. Ele é digno, só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Glória a Deus. A Bíblia diz que lá nos céus, os anjos, eles cantam. Lá não tem noite, né? Não tem noite, eles então cantam sem parar, exaltam o nome do Senhor sem parar. Um dos cânticos que nós encontramos que eles cantam é Santo, Santo, lógico, uma melodia, né? Uma toada ali sem parar. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E nós entendemos, irmãos, que para agradar a Deus é quando nós conseguimos dizer as melhores palavras que exaltam o Senhor. Ele não usa de tantas palavras, mas Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo. É isso que agrada a Deus. Exaltar o Senhor e atribuir a Ele aquilo que é só dele. Então, essa manhã, aleluia, de raciocínio, uma manhã do culto racional, em que nós estamos aqui para entender a vontade, o querer de Deus. E é isso que agrada a Deus, né? É isso que agrada o Senhor. Há muitas religiões, há muitas religiosidades, e buscando de alguma forma fazer algo para agradar a Deus, mas nada pode agradar a Deus se a gente não tiver a revelação do que fazer para agradar a Ele. Glória a Jesus. Isso vem dele, então tudo vem de Deus. Vamos ouvir, aleluia, mais louvor. Aleluia, irmão Benedito Alberto, louvando a Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo, daquilo que Deus colocar no coração. Nós estamos nesta manhã de consagração, amém? Glória a Jesus. Oração, jejum, aleluia, são armas poderosas para vencer o inimigo adversário. Aleluia. Glória a Deus. São primeira igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que se dispuseram a estar na presença de Deus nessa manhã. Até não é nenhuma disposição, né, pastor? É necessidade, né? Porque estamos vivendo os últimos dias de aflições. Em breve estaremos adorando a Deus. Glória a glória. Glória a Jesus. Continuamente. Glória a Deus. Você que tem um amigo, irmão, que esteja parado, ou que não conheça ainda essa mensagem, diga a ele: você vai morrer, porque essa matéria aqui não aguenta. Ela tem data de validade, ela já nasce com data de validade. Agora diga para ele: a sua alma é eterna, e depende do que você vai escolher para a sua eternidade, ou o céu ou o inferno. A Bíblia diz que há dois caminhos, não existem vários caminhos, há dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Jesus Cristo é a porta, amém? Aleluia. Vamos louvar a Deus. Quer vitória? Irmãos amados, sei o quanto tem chorado. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado. Tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desempregos, gritos de guerra, desesperos,
Glória
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Divino companheiro, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Divino companheiro,
Glória a Jesus. Jesus, ele está, irmãos, aleluias, falando, o profeta Amós, se não for da memória, ele disse que chegaria um tempo em que o povo teria fome e sede. Aí ele diz: não fome do pão natural, não sede da água natural, mas sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. De hoje em dia as pessoas não querem mais a palavra de Deus. Elas têm a palavra do homem. A palavra, elas escolhem que tipo de palavra elas querem ouvir. Elas que escolhem, e escolhem também os seus profetas, seus mensageiros, como nós lemos na noite de ontem, que fazem aquilo que elas querem. E elas pagam o salário dessas pessoas e mantêm a luxúria, essas pessoas numa posição de luxo, uma posição privilegiada, Glória a Jesus. para que fale aquilo que elas querem ouvir. Mas Deus é aquele, irmãos, que nunca fala o que nós queremos ouvir. É verdade, Deus. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. Porque tem coisas que nós precisamos de ouvir, mas não vai nos fazer bem, porque vai contra aquilo que nós praticamos, aquilo que nós desejamos. E Deus, ele diz: não faça assim. Não faça assim quando às vezes nós queremos fazer. É como uma criança. Uma criança, às vezes, ela chora, fica triste, aborrecida com seus pais, porque nem tudo quanto ela quer fazer tem a aprovação dos seus pais. Uma criança pode ver, na maioria das vezes, os pais estão ali em cima, sempre dizendo: não faça isso, não faça isso, deixa isso, tá? O tempo inteiro, né? Ali corrigindo a criança, cuidando da criança, porque se ela deixar à vontade, a criança vai se machucar, vai fazer coisas que vai trazer problema tanto para ela, a criança, quanto para o seu pai. E o pai faz tudo isso por amar a criança. Assim é Deus para conosco. Glória a Jesus. Por amor, Deus nos corrige. O Senhor, ele não quer que nós nos perdemos, que nós sejamos condenados comum. E o ser humano, ele tende em fazer tudo quanto é contra a vontade de Deus. Isso está na natureza humana. O ser humano, ele sente bem fazendo algo, o ser humano natural, não o espiritual, o natural, ele sente bem fazendo aquilo que é contra Deus. Quantas pessoas, seres humanos, que nesta manhã de chuva já estavam na porta de um bar, esperando abrir o bar para entrar para tomar sua primeira dose. Não é assim? E ali vai embora. Esquece família, esquece tudo, porque o prazer deles é estar fazendo aquilo que é contra Deus. O ser humano, ele tem essa tendência. Então não tem chuva, não tem sol, não tem frio, não tem calor, ele está ali batendo ponto. E ele não vê a hora que chega esse dia, né, para que ele esteja ali fazendo aquilo que agrada a sua carne. E Deus está dizendo: não faça, não faça, não faça e não faça. E Deus está dizendo: não, isso aqui vai te prejudicar, isso aqui vai ser ruim para você. Mas a pessoa, ela não está compreendendo. E outro dia nós estávamos conversando, quando eu estava vindo, não sei de que lugar, acho que era a casa da Mãe Marinês. Eu não sei, nós fomos fazer uma visita, eu não lembro mais, ela não estava vindo. E aí, já era tarde, e os bares todos cheios, lotados. Pessoas, aleluia, ali na maior alegria, ali tomando e festando com disposição. Eu estava comentando, acho que eu não sei dar uma estradinha na dica, eu comentei: como é que pode? Como é que pode? Às vezes, quando essas pessoas se convertem, vai para a igreja, elas têm essa disposição
Olha a hora que já é, estão em toda disposição. Se converte, vai na igreja, atrasa o culto um pouquinho, já reclama porque atrasou. Mas quando nós estamos no mundo, essa disposição para ficar até as madrugadas nos bares bebendo, festando e pulando com alegria. Quando a gente era do mundo, por exemplo, eu lembro que a gente ia nos bailes, no bailão, irmão Roberto, aí os músicos tinham o contrato deles que dizia até tal horário é que eles ganhavam para tocar. Chegando naquele horário, eles paravam. Porque o contrato dizia que era até aquele horário que eles tocar. Mas as pessoas que ali estavam queriam continuar. Ele dizia, não, nós pagamos você por fora, te damos uma caixinha aí para você tocar mais uma. E mais outra caixinha para tocar mais uma. E aí o cidadão ficava não tanto tocando, porque até aquele horário era pouco para as pessoas que ali estavam, elas queriam ficar mais. Mas eu sempre digo, quando essas pessoas se converter, elas vêm para a igreja e não têm essa mesma disposição que tinha lá fora. Por que aí eu fico perguntando, por que não tem a mesma disposição que tinha lá fora? Aleluia. Não é assim? Por que elas não têm o mesmo apelo, a mesma disposição, a mesma vontade que elas tinham lá fora? O Espírito de Deus não é forte o suficiente para manter essa chama, porque ali é um Espírito também que está agindo na vida da pessoa, levando a pessoa a fazer tudo aquilo que é contra Deus. O Espírito do mal está na vida da pessoa. O Espírito do mal está na vida da pessoa, levando ela a fazer tudo aquilo que é contra Deus. Mas quando o Espírito do mal vai embora e vem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem que ser mais forte na nossa vida. Glória a Jesus. Ele tem que agir na nossa vida de tal forma também que possa nos impulsionar, fazer a gente querer, desejar. Dizer, não, vamos continuar mais, vamos ficar mais. Vamos ter mais tempo, mais cultos. Mais tempo na presença de Deus, mais reuniões. Se aqui é pouco, vamos reunir nas casas. Vamos reunir para cantar, para adorar a Deus. Vamos reunir para orar. Vamos reunir para evangelizar. Vamos se envolver com as coisas de Deus. Glória a Jesus. Deus. Mas às vezes a gente percebe o que falta, irmãos, é o Espírito Santo. Por isso que a igreja primitiva, além do batismo em nome de Jesus, elas oravam também para as pessoas receberem o Espírito Santo. Porque só o batismo em nome de Jesus, irmãos, não muda nada. Se a pessoa não tem o Espírito, nada vai mudar. Ela batiza em nome de Jesus, continua fria. Ela batiza em nome de Jesus, continua desanimada. Ela se batiza em nome de Jesus e nada muda na vida dela, continua aquele crente sem prazer de servir a Deus, sem vontade de servir o Senhor, sem vontade de fazer a vontade de Deus, porque simplesmente ela foi batizada em nome de Jesus Cristo, mas não recebeu o Espírito Santo. Pode ver o que acontece, Atos 2, 37, 38. E ouvindo eles isso, confundiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que falaram para os irmãos. E Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa de respeito a vós, nossos filhos, que estão perto, que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamai, com muitas outras palavras faltava pouco, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados naquele dia, que pegou quase 3 mil almas, perseveraram no fruto da pó, na comunhão, no partir do pão e na oração. Glória a Jesus. Então eles estavam ali de uma forma unânime, em oração, buscando a Deus, porque é pregado a eles que eles deveriam se arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para receber perdão dos pecados, mas eles deveriam então também buscar o Espírito Santo. O livro de Atos, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos, algumas pessoas falando em Jesus. E ele então quis saber se aqueles irmãos, além de ter Jesus, se eles tinham também recebido o Espírito Santo. Foi o que eles disseram: vocês já receberam o Espírito Santo? O batismo em nome de Jesus Cristo, irmãos, é para perdão do pecado.
E quem não é batizado em nome de Jesus ainda continua nos seus pecados. Só o batismo em nome de Jesus perdoa o pecado. Glória a Deus. Mas além de receber o perdão do pecado, precisa do Espírito Santo, que é o poder de Deus. É o próprio Deus em nós. Então uma pessoa que ela só batiza em nome de Jesus, ela está correndo o risco de ser enganada, correndo o risco de cair, enfim, porque ela não tem poder. É batizada em nome de Jesus, mas não tem poder. Aí Paulo então disse: vocês já receberam o Espírito Santo. Vejam bem como é que eles tinham desejo de saber se as pessoas tinham também recebido o Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Paulo então já desconfiou que não era nenhum dos deles, nenhum do grupo de Jesus, aqueles que foram discipulados por Jesus, aqueles que estavam com Jesus na ordem imperativa, porque na ordem imperativa de Jesus, Jesus mandou ir e ensinar o povo e dizer ao povo que o nome dele era para a remissão do pecado. Ele disse que eu enviaria a promessa. Glória a Deus. Como aquele grupo estava falando de Jesus, mas não tinha conhecimento do Espírito Santo, Paulo então quis dizer para as pessoas batizadas. Pelo batismo, Paulo ia identificar o pregador. Quem tinha pregado para eles? Se era algum dos deles, ou será alguns daqueles que foram discipulados por João. Porque tinha dois grupos, e outros surgiram depois, mas no início ele tinha dois grupos que falavam de Jesus. O grupo de João Batista, que pregava Jesus, mostrava Jesus, só que não conhecia o batismo para perdão do pecado. E tinha um grupo de Jesus, que também pregava Jesus e batizava em nome de Jesus para perdão do pecado, mas mostrava também a necessidade das pessoas receberem o Espírito Santo. Nós podemos estar falar sobre isso essa manhã. E então tem pessoas, irmãos, eu procuro ensinar de tal forma que as pessoas possam buscar. Porque tem crente, irmãos, um crente que não deseja ter Deus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, ele não vai ser salvo. Porque o salvo ele tem desejo, o salvo ama a Deus, o salvo tem loucura por Deus, o salvo ele quer o Senhor a qualquer preço, ele põe Deus em primeiro lugar na sua vida. O salvo é aquele que obedece aquele mandamento que Deus disse, que o próprio Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, irmão, irmã, ou podemos aqui falar de amigos e outras, mais do que a mim não é digno de mim. E tem pessoas que elas realmente amam os seus mais do que a Deus. Às vezes tem pessoas que têm mais compromisso com o patrão do que o compromisso para com Deus. Para honrar o patrão, ela levanta com chuva, vai trabalhar. Às vezes põe o relógio para despertar, porque ela sabe que se ela atrasar um dia, 2 dias, 3 e começar a atrasar, ela vai receber a conta. Ela vai ser despedida, porque o patrão não gosta que o empregado chegue atrasado. Quem está compreendendo, amém? O patrão fica contente quando o empregado passa do horário, sem reclamar. Quando ele passa do horário, aí ele dá o horário, bate o sino lá e que vai e passa a mesa, que vai colocar as coisas no devido lugar, sem pressa. O patrão só está olhando para ele, sem pressa, com alegria, cantando isso aí, está fazendo tudo com alegria.
Ele não está só porque eu mando, né? Não é só pelo dinheiro. Não passou, ele continua com alegria. Mas se começar a chegar atrasado, vai ter problema na empresa. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não procedemos assim para com Deus. Estão entendendo? Pode ver que lá no livro de Malaquias, o Senhor, ele ali fala sobre oferta, sobre sacrifício. O Senhor reclama dos sacerdotes, do povo, que oferecia a ele, mas oferecia a ele aquilo que não significava nada para eles. Era o aleijado, o manco e o cego. Aquilo que está dando trabalho para eles, dizia: quer saber uma coisa? Vamos pegar esse boi e vamos levar para o sacrifício, oferecer a Deus para fazer os sacrifícios, porque esse boi está até nos incomodando mesmo. Ele está manco, olha o trabalho que ele nos dá, está cuidando, está. Então, já isso vai ser um trabalho a menos. Vamos oferecer lá. Não significava nada para eles. O aleijado, o cego, então assim, está aí cuidando daquele animal, está dando muito trabalho para eles. Vamos oferecer isso aqui. Aí Deus, ele chama a atenção, ele disse: pega esse tipo de sacrifício que vocês trazem para mim, oferece para o governador de vocês. Terá ele prazer em vocês? Será que ele vai ter prazer? E Deus chama a atenção de uma forma que nós possamos entender realmente como funciona. Uma pessoa que você diz amar, pega uma coisa desprezível, aquilo que não significa nada para você, uma coisa velha, tudo rasgado, isso aqui é um presente para você. A pessoa vai pegar ali, acho que nem vai pegar. A pessoa vai olhar: pô, você está me zoando? Né? A gente sempre procura dar o melhor para aquela pessoa que nós amamos, sim ou não? Sim. Nós procuramos dar o melhor porque nós queremos provar o nosso amor para com ela, a nossa consideração para com ela, ainda que não seja uma coisa, um valor tão alto, seja um valor baixo, mas é uma coisa nova, uma coisa que nós achamos que é bonito, que vai chamar a atenção dela. E Deus reclama isso, irmãos. O povo oferecia para ele, mas oferecia o aleijado, o manco e o cego, aquilo que não significava nada para eles. Deus não recebe. Tem pessoas que dizem assim: se der tempo, eu vou na igreja. Eu estou muito cansado. Quer dizer, se eu estivesse descansado, eu iria. Eu cansado, eu tenho que levantar cedo, tenho que ir trabalhar, porque eu tenho que cumprir, tenho que agradar meu patrão. Mas eu cansado, não vou à presença de Deus, porque o patrão é mais importante que Deus. Os irmãos estão entendendo como que nós, seres humanos, às vezes agimos e falamos que nós amamos Deus. Nós falamos que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, mas muitas das vezes a nossa atitude mostra para nós e para outros que nós não priorizamos, que nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Então nós precisamos, irmãos, melhorar e melhorar muito. Nesta manhã, por exemplo, o salão deveria estar superlotado. Mas nós comentávamos: hoje vai poucas pessoas porque está chovendo. Mas pode ver, pode estar chovendo, que geralmente lá na empresa dificilmente vai faltar as pessoas. Porque as pessoas saem debaixo de chuva, faz tudo, porque sabe, se chover a semana inteira, eu tenho que ir semana inteira, porque senão eu vou ser despedido. A verdade é, irmãos, que os seres humanos às vezes honram mais o homem do que a Deus. Tem mais alguém que tem um louvor para nos ouvir? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 11h30 não vamos terminar hoje. Vamos ouvir a irmã Aleluia. Não pensei que elas vão dizer cantar, gente. Vamos ouvir a irmã Marinês, louvar a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Tem um louvor também. Hoje vamos estar encerrando 11h30.
Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E daqui a pouco nós vamos fazer uma meditação. Por quê, irmãos? Nós precisamos muito mesmo de estarmos, aleluia, falando da palavra de Deus, nos reunindo, inclusive, né? Quando você for na casa do teu irmão, tua irmã, enfim, leia a Bíblia, leia a palavra, examina as Escrituras, porque a vontade de Deus nós encontramos na Bíblia, nós encontramos nas Escrituras. Amém? Busque o Senhor, leia a Bíblia, ocupe o teu tempo em ler a palavra de Deus, porque a vontade do Senhor está nas Escrituras. Vamos, aleluia, ouvir então a serva de Deus, aleluia. O irmão louva a Deus também. O irmão, como é que o teu nome é? O Vitor? Vitor, louva a Deus também? Não? Bendito seja o nome de Jesus. O Vitor está conosco também nessa manhã, né? Amigo do Mateus. Seja bem-vindo, Vitor, em nome de Jesus. E cada um dos irmãos seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos então. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos digam amém, Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos bater aí para Deus? Mas vai para Deus? Vai lá para Deus? Ah, vai. Pensei que era só tinha vindo aqui das dicas de Mateus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus. Amém. Oh, que manhã linda, que manhã maravilhosa, né? Manhã abençoada. Daqui a pouco nós vamos, aleluia, fazer uma meditação, mais ou menos no sentido que Deus está nos levando, né? No sentido que Deus está nos levando. Nós precisamos muito de Deus, precisamos muito de Jesus Cristo, Senhor. Nós não precisamos de uma religião. Sempre digo, a religião não é nojenta. A religião é como política, né? Mas Jesus é bom, amém? Palmas bem fortes para Jesus. Fala a igreja com a paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus, irmãos. Ele está aqui. Se você quer o seu milagre, irmãos, busque a Ele. Pede ao Senhor que Ele vai te dar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sei, é muito fácil desistir. Ao bater na porta e ela não se abrir. Quando vemos tudo dar errado e o milagre
Deus. Glória a Deus. Eu sempre digo, pediu a Glória a Deus, Jesus. agora só perseverar agradecendo sem desfalecer, Glória a Jesus. sem duvidar, e o milagre realmente chega para a glória Glória a do Senhor. Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Deus aqui nessa manhã. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Você vai fazer, eu vou adorar.
A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor que foi na nossa oração. Seja dado a Ele. Amém? Como é bom estar na presença de Deus. Irmãos, aleluia, como eu quero terminar hoje, 11h30, porque eu sei que os irmãos saem para vir servir a Deus, fazer a vontade de Deus, lógico, mas também tem compromisso, né? Depois, aleluia, de compromisso com Deus, tem compromisso, às vezes, as irmãs têm que fazer o almoço, enfim, nós também não queremos, aleluia, ser pesado para os irmãos nesse sentido, né? E nós vamos aqui dar uma acelerada para nós terminarmos o culto 11h30. Amém? Não atrasar. Todos digam amém? Amém. Então vamos, irmãos, aleluia, para a palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que veio cultuar a Deus nessa noite, das primícias, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana em que Deus possa estar presente em tudo quanto os irmãos irão fazer. A necessidade, irmãos, do Espírito Santo, do batismo em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Essa vai ser a meditação desta manhã. Necessidade do batismo em águas em nome de Jesus Cristo e a necessidade do Espírito Santo. Vamos estar falando sobre isso nessa noite, ou seja, nesta manhã. Poderíamos continuar louvando a Deus, mas daí nós vamos passar do horário e às vezes precisa dar uma cuidadinha aqui para a gente fazer a coisa com mais ordem um pouco, né? Vamos então à palavra. O livro de Atos, capítulo 18. Glória seja dada no nome de Jesus. Atos, capítulo 18. Eu louvo a Deus, irmãos, aleluia, pelo chamado de Deus. Agradeço a Deus pelo chamado. É gostoso a gente ter a certeza de que nós estamos na igreja certa, a igreja eleita, a igreja que vai subir no arrebatamento. É maravilhoso a gente ter a certeza de que nós vamos, aleluia, realmente aguardando a Jesus, e quando Ele manifestar, nós vamos subir. Glória a Deus. Mas o que pode nos dar certeza é a palavra, né? Então, tem pessoas que dizem, eu tenho certeza da minha salvação, mas é uma certeza sem inteligência, porque ninguém tem certeza se não tiver embasado essa certeza em alguma coisa. Não está falando sobre isso. Então vamos ler aqui. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, só para que eu vou ler o primeiro versículo aqui, os irmãos daí podem tomar assento, vamos continuar lendo. Atos capítulo 18, verso 18. Atos 18, versículo 18. Aleluia. Diz assim: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cesareia, porque tinha voto. Podemos assentar e vamos continuar a leitura. Essa coisa não sai da frente. Vamos para o versículo seguinte. Eu gostaria que os irmãos sempre os irmãos têm que prestar atenção, mas veja aqui o que nós vamos meditar nessa manhã. O gostoso, eu sempre digo, eu preciso saber o que estou fazendo. Eu tenho que ter certeza. A gente aqui procura mexer com o intelecto das pessoas, porque as pessoas têm que usar o seu raciocínio, sua inteligência.
Eu sempre digo, irmãos, só Deus para abrir a mente da pessoa, né? Deus abre a mente, dá inteligência para a pessoa entender e compreender as coisas de Deus. Se Deus não abrir a mente, a pessoa não vai entender, não vai compreender. E ela não entender, não compreender, ela não vai ser salva. Ela não vai ser salva, porque ela não vai crer de uma forma inteligente. Eu sempre digo, eu tenho que crer, mas a minha fé tem que ter base. A minha fé tem que ter base na palavra. Não é assim, tem pessoas, eu tenho pregado para muitas pessoas, e elas têm dito, eu creio na minha salvação, mas a tua fé está embasada no quê? Estou entendendo? A tua fé, eu creio que eu vou ser salvo, tá? Você crê, mas a tua fé está embasada no quê? Porque tudo tem uma base, tem que ter base. Tem que ter base. E não é falar que eu creio que eu vou ser salvo. Eu tenho, quantas pessoas aí falaram? Não, eu creio, eu sigo assim, eu tenho certeza que quando Jesus vir eu vou subir. Eu disse, a tua certeza tem que ter base. Tem que estar ancorada em alguma coisa, tem que ter base em alguma coisa. Se não tem base, não adianta a pessoa crer, ela não vai ser salva. A base, irmãos, da nossa fé tem que ser a Bíblia, a palavra. Aqui é a base, não. A palavra de Deus, aí é o próprio Deus, garante, se eu fizer assim, eu vou ser salvo. Minha base está na palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus diz uma coisa, a pessoa não quer cumprir a palavra de Deus para ser salva, ela tem uma fé fora da palavra, ela quer ser salva, não vai ser salva. Porque a fé dela está embasada naquilo que o homem falou, naquilo que o homem disse para ela, não no que Deus está falando. Ela não pode ser salva. Mas se as pessoas, Deus abrisse a mente das pessoas, nós tínhamos que pegar 2 quarteirão e fazer um barracão para assim 100 mil pessoas, e nós tínhamos que fazer uma igreja em cada bairro. Se as pessoas descobrissem aquilo que Deus mostrou para nós, elas saberiam onde está a salvação, a vida eterna. Mas Deus vai trabalhar na vida dos seus. Nós sabemos disso também, que Deus vai abrir a mente dos seus, dos dele. Vamos lá então, versículo 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Verso 20. E rogando eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Verso 21. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Nós estamos falando de quem aqui? De vez em quando, eu gosto de interagir. Eu gosto de interagir para que, de repente, as pessoas possam depois ter condição de reproduzir a mensagem para frente. Certo? Então, não tem perigo. Se os irmãos errarem alguma coisa, nós estamos aqui exatamente para aprender. O Espírito Santo é o professor. Amém? Voltamos atrás novamente. Verso 18, Mateus. E Paulo ficando ainda ali muitos dias, muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo
rapado a cabeça em Cesareia, porque tinha voto, ele fez um voto de rapar a cabeça, um voto que ele fez, né? E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso, porque ele tinha outro trabalho, né? Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então Paulo, ele tinha outros trabalhos, e as pessoas queriam que ele continuasse ali, mas ele tinha outros trabalhos, e parte então para aproveitar a oportunidade de uma festa que tinha em Jerusalém, certamente para ali levar a mensagem, né? Verso 22: e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frigia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Chega na cidade de Éfeso um judeu. Qual é o nome dele? Apolo. Veja bem a qualidade desse homem chamado Apolo. Ele era poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor. Apolo, para falar agora de Apolo. E fervoroso de espírito, um homem eloquente. Tem alguma tradução que até diz isso, né? Não sei se alguém tem essa tradução. Eloquente. A da Mansana diz: um homem eloquente. O que é uma pessoa eloquente? Fervoroso, eloquente. Irmão, é aquele pentecostal, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa que cada pregador, cada pessoa que serve a Deus tem uma forma, certo? Tem gente que ele prega assim: pois é, irmãos, sabe, irmãos, tá? Mas Deus opera tanto quanto o outro que tem gente que prega pulando, saltando. Não é o pular, a forma que nós vamos fazer aqui que vai mudar, que leva a Deus a agir. Não, Deus vai agir pela verdade que nós pregamos, pela verdade que nós anunciamos e pelo dom que Ele dá a cada um. Tem pessoas que você não precisa nem de falar, você olha assim, o demônio cai por terra. Em silêncio, o demônio, as enfermidades vão embora. Você não precisa nem estar presente. Você diz, é o caso de Jesus. Jesus nem precisava que ir. Ele dizia uma palavra e a pessoa lá era curada. Nem presente ele estava. Então são formas diferentes da pessoa agir. Mas aqui a Bíblia está dizendo que esse Apolo era instruído no caminho do Senhor. Quem instruiu ele no caminho do Senhor? João Batista. Apolo era um discípulo de João. Apolo era um discípulo de João. João instruiu ele, mas João já estava morto. João Batista tinha morrido e o Apolo continuou levando a mensagem na qual ele foi instruído. Vamos continuar. No caminho do Senhor, inferior nas Escrituras, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Por que Apolo, veja bem, ele era instruído no caminho do Senhor, falava com diligência as coisas concernentes ao reino de Deus, tá? Porque João Batista
era aquele que falava de Jesus. Ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus. E ele apontava para Jesus. E quando alguém dizia a ele que aquele que foi ter com ele, referido a Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, João dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ele é antes de mim. João então veio para apontar para Jesus. E ele ensinava os seus discípulos acerca de Jesus. Este é o homem que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Este é o homem que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Eu vos batizo em água, mas ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Ele é o Messias. Então João falava de Jesus e ele era eloquente, falava com precisão as coisas concernentes do reino de Deus. Mas observa aqui a colocação da palavra conhecendo somente. Esse homem que era poderoso nas Escrituras, volta novamente no versículo que nós acabamos de ler, versículo 25, né? Este era instruído no caminho do Senhor, foi instruído por João Batista, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor Jesus, conhecendo somente o batismo de João. Veja bem a colocação. Ele não tinha o conhecimento do batismo em nome de Jesus e outras coisas que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos. Vamos continuar aqui. Querendo ele passar, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Agora está falando aqui de Apolo, certo? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, quem era Priscila e Áquila? Lembra que nós vimos antes? Que Paulo tinha discipulado eles, e Paulo tinha batizado eles, e Paulo deixa eles em Éfeso e continua a viagem. Agora, aqui está Apolo na sinagoga falando, pregando. E quem estava ali ouvindo Apolo, esse homem eloquente? Áquila e Priscila, que tinha sido discipulado pelo mensageiro dos gentios, o apóstolo Paulo. E aí, aqui está contando a história, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo, lhe declarando mais precisamente o caminho do Senhor, ou o caminho de Deus. O pregador agora está ouvindo de membros que recentemente tinha sido discipulado e batizado pelo mensageiro único, verdadeiro, que era o apóstolo Paulo. Áquila e Priscila recentemente tinha sido discipulado por Paulo, tinha passado pelo discipulado do apóstolo Paulo e tinha sido batizado. Agora estava na sinagoga ouvindo o pregador, eloquente e poderoso nas Escrituras, mas conhecia somente o batismo de João. Áquila e Priscila ouve ele e leva ele consigo para sua casa, e lá prega para o pregador eloquente. Eu sempre digo, irmãos, qualquer membro dessa igreja, se atentar realmente para o discipulado, se realmente querer aprender, tiver vontade de aprender as coisas certas e corretas de Deus, elas têm condições para pregar para qualquer pastor, qualquer líder. E nós devemos fazer isso. A nossa missão, o nosso trabalho é discipular, fazer discípulo, preparar essas pessoas de tal forma que essas pessoas possam levar a mensagem para os eloquentes, para aqueles que julgam ser, e às vezes são fisicamente eloquentes, poderosos, escrituras, conheço, mas o mais principal, ou uma das coisas mais principais, eles não conhecem. Vejam bem que esse homem chamado Apolo era poderoso nas escrituras, eloquente, falava com precisão as coisas concernentes a Jesus,
mas só que não tinha conhecimento do verdadeiro batismo. Conhecendo somente, olha a expressão, o batismo de João. Aí Áquila e Priscila, que tinha sido discipulado por Paulo, ouvindo ele, termina o culto, diz: vamos lá para casa tomar um café. E ele não sabia o que estava esperando. Ele pensou: quem sabe essas pessoas estão precisando de um esclarecimento, vou lá esclarecer mais para eles algo que eles não tiveram aqui no culto. Mas quem foi discipulado agora foi o pregador. É o pregador que ouviu do membro. Áquila e Priscila então fala, ó, ele começou, versículo 27, né? 27. Não, é a parte B do versículo 26, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Agora, os discípulos verdadeiros, discipulados por Jesus Cristo, que recebessem ele, porque ele tinha aceitado o esclarecimento, a preciosidade, o ensinamento que esse casal, Áquila e Priscila, passou para ele. Veja bem, era um homem humilde. Era um homem humilde. Todo o conhecimento que ele tinha, toda a eloquência que ele tinha, era um homem humilde, a ponto de sentar e ouvir daqueles membros Áquila e Priscila. E aí Áquila e Priscila recomenda aos irmãos, agora a igreja, que recebessem ele. Por quê? Porque ele não tinha rejeitado o ensinamento. Ele tinha aceitado os ensinamentos daqueles membros. Como seria bom se a maioria desses líderes sentasse e ouvisse para fazer a coisa certa, para fazer a coisa correta. Mas muitas das vezes as pessoas, irmãos, aleluia, elas pensam, porque são eloquentes, porque têm um conhecimento teológico e assim sucessivamente, elas pensam: não, mas eu sou uma pessoa sábia. Sempre está faltando para essas pessoas que faltava para Apolo. Conhecia somente o batismo de João, e essas pessoas conhecem somente o batismo do Papa, da Igreja Católica. Apolo podia resistir, ele podia não aceitar as verdades pregadas por Áquila e Priscila e continuar com o seu grupo, mas ele não seria recomendado. Ele não seria recomendado para a igreja. Ele não tinha como ser recebido pela igreja, porque na igreja de Cristo só existe um Senhor, uma só fé e um só batismo. Glória a Deus. Mas continuando aqui o texto, querendo ele passar a Acaia, animado está que os irmãos recebessem. Verso 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus Cristo era o Cristo. Pelas Escrituras. Ele era poderoso, as Escrituras ele tinha, só que não tinha conhecimento do batismo. Verso 28, né? Porque com grande nós já lemos 28, né? Já lemos 28. Agora vamos para o 19. Olha que importância. Vamos para o 19. E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, aonde foi o encontro de Apolo com Áquila e Priscila? Em Éfeso. Hã? Em Éfeso. Em Éfeso. Isso que
é gostoso no texto, irmãos. Isso que é gostoso no texto, louvado seja o nome de Jesus, a gente entender a Bíblia. Porque assim, tem pessoas, irmãos, que elas se batizam, você pergunta para elas, elas não sabem nem como foi batizada. Elas não aprendem na igreja. Porque às vezes não tem ensinamento na igreja. Pode ver, tem pessoas que, a maioria das igrejas, elas vão ter louvor, tá, tudo isso é bom, maravilhoso, e a gente ama a Deus, e por isso nós louvamos, adoramos o Senhor, isso tem que ter. Mas tem lugar que só se preocupa com cantar, só louvor, só coisa compreendendo. As pessoas vão lá, não conhecem Bíblia, não conhecem palavra, não conhecem nada. E para nós sermos salvos, nós precisamos conhecer Jesus. O objetivo do Evangelho é mostrar quem é Jesus, anunciar Jesus, o Salvador, quem Ele é, qual a sua missão aqui na terra. Porque senão a pessoa vai viver uma religiosidade a vida inteira, ela vai cantar, vai fazer tudo lá, quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, ela vai ficar, porque ela não aprendeu o que ela tinha que fazer para ela ser salva. Estão entendendo? O porquê que as pessoas não querem entrar nesses pontos? O próprio inimigo não deixa as pessoas entrar nesse ponto, porque aí nós estamos falando de salvação, de vida eterna. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos é crente, Paulo chega na cidade de Éfeso, onde estava Apolo, que não tinha conhecimento do batismo em nome de Jesus, certo? Então, os irmãos vejam bem, isso aqui é a glória a Deus. Isso aqui é a Bíblia detalhada, minuciosamente detalhada, conhecimento. Então Paulo chega agora, passa as regiões superiores e vai para Éfeso. Ele chega na cidade onde tinha pregado lá Apolo. O encontro de Apolo com Áquila e Priscila foi na cidade de Éfeso. Uma coisa interessante. Então Paulo deixa eles ali e parte para outras regiões. E depois Paulo volta, né? Ele chega na cidade de Éfeso e encontra ali discípulos, crentes, falando em Jesus. Nós também não encontramos. Qualquer lugar que você vai, por aí você encontra pessoas falando em Jesus. Como esses irmãos também estavam falando em Jesus, mas não tinha o conhecimento do batismo em nome de Jesus. O próprio Apolo, o próprio pregador, embora eloquente e poderoso Escrituras, falava de Jesus, mas não tinha o conhecimento do batismo em nome de Jesus. Por que ele não conhecia o batismo em Jesus? Alguém? Não precisa responder, tá? Mas talvez vão já ler o texto e já descobrir no texto por quê. Por que eles não tinham conhecimento do batismo em nome de Jesus? Apolo era discípulo de João, e a ordem imperativa de Jesus deu a ordem do idem depois da ressurreição aos discípulos que andaram com ele, que conviveram com ele, os seus discípulos. Não foi a todos. Jesus aparece somente para os seus após a ressurreição, não para todo o povo. Jesus não apareceu para todos como ele fazia antes. Ele aparecia somente para os seus e dava as últimas instruções para o livro de Atos para aqueles que viveram com ele, conviveram com ele, e ensinou que eles deveriam ir agora ensinar para os outros. Apolo não era discípulo de Jesus e de João.
Então Apolo não estava dentre os discípulos de Jesus depois da ressurreição. Então ele não ouviu a ordem de Jesus. Ele estava indo com a ordem interior, que era a ordem de João. Deveria pregar Jesus e deveria batizar no batismo que João batizava. Falavam de Jesus com precisão, só que não tinha conhecimento do batismo de Jesus e nem da promessa. Porque a promessa, ela surge após a ressurreição. Jesus disse que a promessa era para os seus. Quer ver? Vamos novamente aqui. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces. Então Paulo queria saber se aqueles irmãos tinham recebido o Espírito Santo quando eles tinham crido em Jesus. Creram em Jesus, mas não tinham ainda o Espírito Santo. Vejam bem, irmãos, a necessidade do Espírito Santo. A necessidade do Espírito Santo. Então Paulo queria saber, porque Paulo pensou: não estou falando de Jesus, então já foram discipulados já. Mas Paulo pensou que eles tinham sido discipulados por algum deles, por Pedro, por Tiago, por Filipe, por alguns dos verdadeiros discípulos de Jesus. Estão entendendo? Vocês vão conseguir entender. Mas quando eles disseram que eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, nem sequer eles tinham ouvido falar em Espírito Santo, Paulo então descobriu que não era nenhum dos deles que tinha discipulado eles. Porque tinha os dois grupos. Estou entendendo? Tinha os dois grupos. Então Paulo falou: se ele não tem conhecimento do Espírito Santo, que nem há Espírito Santo, porque Jesus mandou eles ir, pregar e batizar no nome dele, e também falou da promessa. A promessa diz respeito a essas pessoas. Mas se eles não têm conhecimento, então faltou ensinamento para eles. E não é nenhum dos nossos. Como vocês foram batizados então? Ele queria saber que grupo eles pertenciam. Só pelo batismo. Estou entendendo? Quem está compreendendo de momento? Disse-lhes: recebeste o Espírito Santo quando cresces. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles já eram batizados. E eles disseram: no batismo de João. Aonde eles estavam? Na cidade de Éfeso. Ele ouviu falar de Jesus. Quem estava falando de Jesus na cidade de Éfeso? Apolo, que falava com precisão acerca de Jesus, só que não tinha conhecimento do batismo, só conhecia o batismo de João. Foi nesse batismo que esse grupo foi batizado, discipulado e batizado por Apolo. Estão entendendo? Nós estamos lendo a história, aleluias, de Paulo, Áquila e Priscila, e de Paulo, Apolo, Áquila e Priscila. Então, essas 4 personagens estão nesse texto. E fala do povo que não dá nome, né? Mas fala dessas pessoas que têm nome. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados novamente, porque não eram batizados de uma forma certa e correta. Amém? Amém. Quem tinha pregado? Apolo. Mas o próprio Apolo também ouviu acerca do batismo em nome de Jesus, mas não por Paulo, e sim por Áquila e Priscila, porque não tinha conhecimento. Nós já lemos lá, conhecia somente o batismo de João. E Áquila e Priscila chama ele e explica para ele com mais precisão as coisas concernentes o reino de Deus, porque não tinha conhecimento. Como esse povo também foi batizado, agora novamente, verso 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas já eram batizados no batismo de João, mas nem João e nem os seus apóstolos batizavam em nome de Jesus, porque eles estavam cumprindo o ministério antes da morte de Cristo.
E o batismo, a ordem foi dada pós-ressurreição de Jesus. E o porquê que não podia batizar em nome de Jesus antes? Hã? Porque Jesus ainda não tinha morrido, né? Positivo, Jesus ainda não tinha morrido. E na lei estava escrito: sem derramamento de sangue não tinha perdão do pecado. O sacrifício ainda não tinha sido oferecido. Jesus era o próprio sacrifício que tinha que ser oferecido. O sacrifício ainda não tinha sido oferecido para perdão do pecado. Então João veio preparando. E todos quantos foram batizados por João foram batizados em nome de Jesus Cristo, aqueles que creram, como até os dias de hoje. Quem crê é batizado em nome de Jesus para perdão do pecado, porque agora o sacrifício já foi oferecido no Calvário. E quem rejeitar o batismo de Jesus, eles continuam os seus pecados e não podem se salvar, porque não está debaixo do sangue. Estou entendendo? Não aceitou o sacrifício. O sacrifício é Cristo, é Jesus. O sangue que ele derramou é para as pessoas crerem nele e ser batizado, crer e ser batizado, pregar Jesus, o sacrifício, o perdão que nós encontramos nele. Amém? Versículo 6: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então eles são batizados nas águas em nome de Jesus. E agora Paulo também ora com imposição de mãos para que eles recebessem também o Espírito Santo. Promessa. Vejam bem que não é só o batismo. Essa busca, o invocar o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, isso era inevitável na igreja primitiva. Isso não pode, irmãos, aleluias, faltar na vida do crente. Além do batismo nas águas para o perdão do pecado, os crentes devem buscar também o batismo com o Espírito Santo. Eles falaram língua aqui, mas nem sempre o batismo com o Espírito Santo, está compreendendo? Necessariamente a pessoa não precisa falar em língua para ser batizado no Espírito Santo. Quem está compreendendo de momento? Amém. Não, eu tenho que falar em língua, então não. Língua é um dom do Espírito. Tem pessoas que não é batizado com o Espírito Santo e falam em língua. E tem pessoas que não falam em língua e é batizado com o Espírito Santo. Estão entendendo? O que é o batismo com o Espírito Santo então, pastor? Porque as pessoas entendem assim: para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que falar língua. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Língua é um dom do Espírito. Esse dom até os incrédulos recebem. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muito vai chegar diante do Senhor e vai dizer: mas em teu nome eu profetizei, falei línguas, expulsei demônios, curei enfermos. São dons do Espírito. Os dons não salvam, mas quem é batizado com o Espírito Santo, ele é um salvo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele é Deus em nós, é a força que nós temos. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele é eloquente na sua própria língua. Está entendendo? Ele é eloquente, ele tem força espiritual, ele tem força, ele tem vigor de Deus, vigor espiritual. Não tem distância para ele, não tem chuva para ele, não tem sol para ele, não tem nada. Ele tem uma chama, tem uma coisa dentro dele, não fala língua, não fala nada, mas a atitude, a ação, a busca, o desejo de servir a Deus, a vontade de servir o Senhor é tão forte dentro dele, porque ele é batizado com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Ele é batizado com o Espírito Santo. Agora a pessoa pode ser batizada em nome de Jesus, mas quando não é batizado com o Espírito Santo, é aquela pessoa fria, é aquela pessoa desanimada, é aquela pessoa que sem força, é aquela pessoa que troca a palavra de Deus por qualquer coisa, como muitos fazem. Nega o Senhor, nega tudo para ela a mesma coisa. Ela não tem discernimento de nada, não tem compreensão da palavra, ela não entende nada. Mas ela é batizada em nome de Jesus. Mas nada mudou na vida dela. Não mudou por quê? Ela não recebeu o Espírito Santo ainda. Porque quando ela recebeu o Espírito Santo, aí as coisas mudam na vida dela. Por isso que tem que ser pregado, tem que ser mostrado a necessidade de nós buscar o Espírito Santo. É uma coisa diferente. Deus em nós é a força que nós temos, é o vigor que nós temos. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam de realmente buscar o Espírito Santo.
Batismo com Jesus é para perdão do pecado. O batismo com o Espírito Santo é que fortalece o crente, é que dá vigor para o crente, é que faz com que o crente venha perder a sua vida pelo amor da palavra, pelo amor do reino de Deus, mas ela defende a palavra de Deus, ela é uma com a palavra do Senhor. Pode morrer, pode ser perseguido, pode acontecer o que for com essa pessoa, ela não desiste, porque ela é batizada no Espírito Santo. Então a igreja precisa do batismo com o Espírito Santo. O que nós vemos, encerrando aqui, o que nós vemos nos dias de hoje é que as pessoas muitas vezes batizam em águas e pensam que pelo fato de ser batizada em água, ela está salva. Mas ela não se preocupa de estar com o Espírito Santo, aí ela troca qualquer coisa, muda qualquer coisa, procede, vive uma vida completamente fora da vontade, do querer de Deus, mas é batizada nas águas em nome de Jesus. Não tem discernimento, não tem nada. Sabe aquela pessoa fria, gelada, aquela pessoa que não tem Deus, não tem amor pelas coisas de Deus, não tem do nada, ela é aquele crente frio, aquele desanimado, arrebentado, destruído, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma chama, é uma coisa que nós temos dentro de nós, é Deus em nós. Eu sempre digo, se Deus está em mim, eu não sou fraco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor está em mim, irmãos, eu não sou uma pessoa desanimada. Se o Senhor está em mim, eu posso estar passando por luta, por prova e por tribulação, mas se Deus está dentro de mim, eu sou como Sansão, espiritualmente falando, eu venço os meus inimigos, porque Deus está em mim. Se Deus está em você, quem vai te vencer? Quem vai te calar? Quem vai te impedir que você continue a sua jornada, a sua caminhada? Quem vai te desviar do caminho? Quem vai? Se Deus está em mim, se Ele está em ti, se Ele está em nós, quem vai, irmãos, aleluia, nos impedir? Nem a morte. Matando, o sangue continua clamando. Não tem o que fazer com alguém, irmãos, que realmente tem Deus. O segredo do homem e da mulher, do ser humano, é o Espírito de Deus. Sansão era forte, mas a força de Sansão não era física, era espiritual. Pois quando o Espírito Santo sai dele, então foi vencido pelos seus inimigos. Mas enquanto o Espírito Santo estava com ele, ele derrotava todos os seus inimigos. Lá no final da sua carreira, depois de servir de espetáculo para os seus inimigos, ele reconheceu que ele estava em erro, que ele estava pecando contra Deus, tinha pecado com o Senhor, e por aquele motivo ele estava servindo de zombaria para os seus inimigos. A Bíblia diz que ele clamou a Deus, disse: Senhor, ainda que seja uma única vez, a última vez, tenha misericórdia de mim, me dê o teu Espírito, devolva as minhas forças. E o Espírito de Deus novamente entra nele, e ele perto daquela coluna onde ele estava ali servindo espetáculo para aquele povo. A Bíblia diz, que ele foi conduzido, na verdade, ele estava não encostado na coluna, ele estava meio fora, ele estava cego, não conseguia enxergar. Ele pediu que alguém guiasse ele até a coluna. Veja bem que ele sentiu, ele estava sentindo aquela fraqueza, aquele desgosto, aquela tristeza, está sendo humilhado, ali desprezado, caído, destruído. Cadê o Sansão? Zombavam dele. Cadê você, Sansão? Cadê as tuas forças? E o povo festando, porque é assim que acontece. O diabo, quando o homem, a mulher pega o Espírito de Deus, pega o Espírito Santo, Satanás começa a zombar. Ele começa a zombar da pessoa, e a pessoa não consegue reagir, porque ela está sem Deus. Mas ele pede a Deus de coração perdão de tudo quanto ele fez, e o Senhor, devolve as forças, ainda que seja a última vez, para que eu vingue os meus inimigos. Aí, quando ele sentiu Deus ali na vida dele, ele sentiu a presença de Deus,
a presença do Senhor diz: Deus me visitou novamente, Deus teve misericórdia de mim novamente. E a Bíblia diz que ele pede para alguém levar ele até a coluna. E alguém guia ele até a coluna porque ele estava cego. Ele chegando perto da coluna, então agora a força que estava nele, que era Deus, fez com que ele empurrasse aquela coluna, desmontou todo o palácio, e todos quantos estavam ali morreram. Ele também morreu junto, porque foi o que ele pediu para Deus, na verdade, né? Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Busque a Deus, busque o Senhor, ora, busque o Senhor, vigia, não entristeça o Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que se o Espírito estiver na vida de todos os crentes, vão ter igreja lotada, vão ter igreja fervorosa. Quem está compreendendo, diga amém. Mas não por movimento, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela verdade do Senhor, e coisas grandes e tremendas vai estar acontecendo. Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo e vamos estar encerrando o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus, aleluia, pela vida do Vitor, né? Deus abençoe Vitor, Deus abençoe cada um dos irmãos que saíram debaixo de chuva. Aleluia, sei que o tempo não é muito propício, né? Principalmente para quem mora longe, depende às vezes de ônibus, enfim. Manice que mora em Piraquara, os irmãos moram em Piraquara, outros os irmãos que moram lá em Almirante Tamandaré. Louvado seja o nome de Jesus. Mas é com esforço, irmãos, é com compromisso que nós servimos a Deus, amém? Vamos então neste momento, aleluia, se porventura alguém tem sua oferta de amor, sua oferta de gratidão,